E na nossa apostila, está aí na página de número 56, tá bom? Desculpe, meus irmãos, eu toquei aqui no mouse aqui, meu mouse tem um botão que você aperta na lateral dele aqui, ele volta a página. Aí saiu da página que eu estava, eu fui cair lá na página nada a ver. Estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem aí de novo? Beleza? Então tá bom. Eu apertei, saí da tela, saí tudo, que vergonha. O professor aloprado, né? Vamos lá. Então, a nossa apostila, página de número 56, ok? Geralmente a paginação eu numero por aqui, tá? Aqui bem em cima, aqui onde vocês estão vendo aí na minha tela. Estou balançando o cursor aqui. Eu boto aqui, ó, 56, vem direto para a página, tá bom? Parashat Lech Lechá, ok? E o resumo da Parashá é o seguinte. A Parashá Lech Lechá inicia-se com o chamado de Deus a Abrão, ok? O Abraham, né? Para que deixasse sua terra de origem e a casa de seu pai e a sua posição de status e prosperidade, e viajasse à terra que ele ainda lhe mostraria. Isso é muito interessante, porque o Abrão não sabe, né, qual é a terra para onde Deus vai enviá-lo, ok? Ele ainda não tem ideia, e ele vai apenas porque Deus vai direcioná-lo, dizendo assim, ó, vai para essa terra tal, né, que eu ainda vou lhe mostrar. Então, à medida que ele ia andando, Deus ia falando com ele, ó, vou te colocar nessa terra aqui, vou te dar essa terra assim, assado, né, e etc e tal. Então, ele ia andando e Deus ia conversando com ele sobre a terra. E o Eterno, né, de forma maravilhosa, o abençoou, né? Abençoou de uma maneira única, né? Uma maneira miraculosa, ok? Bom, voltando aqui, na chegada com a sua esposa, né, Sara, e o sobrinho Ló, na terra de Israel, eles descobrem que a terra foi assolada por uma terrível fome, ok? Tem fome na terra, né? Por esse motivo eles vão para o Egito, tá? Uma breve estadia no Egito, os egípcios imediatamente capturam Sara, a quem Abraão havia se identificado como sua irmã, né? E a levam ao rei egípcio. Deus reage afligindo o rei e a sua família com uma peste deliberadamente, até que a liberte, né, quando então eles retornam à terra de Israel, né, que no futuro seria a terra de Israel. Os pastores de Abraão e Ló começam a brigar, né, e os dois precisam, né, decidem se separar, né, com Ló escolhendo as terras férteis de Sodoma e Gomorra, né, com a sua porção, né, e aí a gente já viu o que vai acontecer. A Torá, então, descreve a guerra infame entre 4 reis e os 5 reis, durante a qual Ló é feito prisioneiro, e a reação de Abraão o faz derrotar miraculosamente os 4 reis previamente vitoriosos e salvar o seu sobrinho, né? E se recusa a ficar com as honrarias e os despojos de guerra para si. Ele não aceita ficar com nada do despojo de guerra. Deus reafirma a Abraão que ele está ao seu lado e promete que seus descendentes serão tantos que serão incontáveis como as estrelas do céu. Então, essa aí é o panorama aí meio que geral aí, né? A gente volta aqui para falar alguma coisa dessa Parashá. A Parashá, ela vai começar... rapaz, tem um pequeno lugar errado aqui, ó. Só estou fazendo bobiça hoje. Ela vai começar com esse capítulo 12, e o Abraão, deixa eu abrir a Bíblia aqui para gente, que aí a gente vai ler a Bíblia. Tem muita coisa boa aqui nesse texto aqui hoje. E o Abraão, né, ele vai... Aí, muito bem. E o Abraão vai seguir os conselhos do Eterno, né? Então a gente tem aqui
O texto tem transliterado aqui, que fica mais fácil para ler, né? Vocês. E aqui o texto hebraico, que é importante para a gente poder saber a palavra que está sendo usada ali. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 12, verso 1, diz assim: Vamer Adonai el Avram, lech lecha, me'artzecha u'mimodetecha u'mibet avicha, el haaretz asher alecha. Ou seja, e disse, né, vaiomer. Vaiomer é a palavra omer, vem de falar, né, de falar mesmo, com a boca. Não foi uma coisa que Deus enviou um recado, não. Foi algo que diz que Deus realmente falou com Abraão, né? Deu a palavra direta ao Abraão, como se Abraão tivesse ouvido a voz de Deus de uma forma miraculosa, ok? Então, vai Omer Adonai el Avram lech lecha. Então, o Senhor disse para o Abraão, sai para você. Né? Sai para você. Lech lecha quer dizer isso. Sai para você. Lech lecha. A ideia aqui é que o Abraão saia por causa de si mesmo, né? Saia por conta dele mesmo, ok? Querendo mostrar que para o Abraão crescer, para o Abraão ter aquilo que ele precisa, aquilo que ele almeja, aquilo que ele quer, ele vai precisar sair de onde ele está, vai precisar deixar o lugar em que ele está, né? Isso fala de abrir mão mesmo, né? Daquilo que se tem à disposição, e agora Deus meio que fala, olha, você vai precisar abrir mão, né, do que você tem. E é muito interessante, né, como Deus, ele às vezes fala conosco para a gente abrir mão, né? Abrir mão porque é como se dissesse, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior, eu tenho algo mais interessante, então eu preciso que você abra mão. Falando de abrir mão esses dias, estava até falando com alguns irmãos, né, na igreja, contei uma seguinte história, historinha que é muito interessante, uma historinha que eu eu li há muito tempo atrás, e eu lembrei, estava falando sobre abrir mão, e eu lembrei desta história, né, a questão de abrir mão, né? É a história de um moço, um menino, né, que ele quer biscoito, e ele enfia a mão no pote de biscoito para pegar o último biscoito, né, o último biscoitinho que tinha lá dentro. E ele pega o biscoito, e ele tenta tirar a mão do pote de biscoito, e ele não consegue, né? Não consegue. A tampa, a boca do pote de biscoito agarrou a mão dele. E ele não está conseguindo tirar. Ele está segurando o biscoito. E a mãe, né? Ele vai para a mãe, pede ajuda, e a mãe diz para ele assim, abre a mão. Né? Abre a mão. Mas como ele não quer soltar o biscoito, ele diz, não vou porque eu quero biscoito. E a mãe dele diz assim, meu filho, abra a mão. Né? Querendo mostrar que ela tem uma outra maneira dele conquistar o que ele está querendo, né? Ela está querendo mostrar para ele que há um outro meio, há uma outra maneira de conquistar aquilo que ele está querendo, que ele está precisando. Então, ele resolve abrir a mão. Quando ele abre a mão, obviamente, né, a mão relaxa, ele pode tirar a mão de dentro do pote de biscoito, e ela diz, agora estende a sua mão. Aí ele estende a mão, assim, e a mãe vira o pote e o biscoito cai na mão dele. Então, é muito interessante que se nós vermos na Bíblia, né, várias vezes Deus fala, principalmente com Abraão, né, para ele abrir mão. Né, abre mão, né, deixa, libera, né, não fica, né, pensando que é o fim do mundo que está acontecendo com você. Ele abre mão da terra, ele abre mão com o sobrinho dele, né? Ele podia ir para as campinas de Sodoma e tudo mais, ele não vai, o sobrinho dele que vai, né? Ele abre mão do próprio filho, né? Isaac, quando Isaac nasce e Deus diz para ele assim, olha, eu quero teu filho, teu único, né? Ele abre mão de Agar, né? Agar e Ismael, ele não queria, né? Mas Deus disse, não, faz tudo que Sara, tua mulher, te mandar fazer.
Então, a vida do Abraão é uma sucessão de aberturas de mão, né? E abre mão de certas coisas que Deus fala com ele para abrir mão. Ele abre mão de viver com o pai, né? Vai para uma terra que Deus ainda vai mostrar. Então, é muito interessante essa vida do Abraão e de outros homens de Deus também, que Deus vai dizendo para abrir mão, né? Isso me lembrou dessa parábola do menininho que ele achava que não vou abrir mão, porque é isso, eu quero biscoito. E a mãe disse para ele, não abre a mão, porque talvez o que você quer está vindo pela maneira errada, né? Você vai acabar tendo prejuízos. Então, às vezes, é melhor abrir mão e pensar numa outra maneira de conquistar aquilo que é para você, né? Bom, então ele diz para o Abraão sair, né? Lech lechá, sai por você. Então abre mão, né? É abrir mão mesmo, é sair por tua causa. Não é porque as pessoas não gostam de você, não é porque você é pior ou é melhor, não é nada disso. Sai para que você, na verdade, tenha um crescimento, né? Tenha uma melhoria, tenha uma vida melhor. Então ele vai sair da onde? Da Meartserra, né? Da terra, da tua terra, Mimboleterra, né? Da sua parentela, Umibeit Avirra, né? Da casa de seu pai, e vá, né? El Haaretz Asher Arecha, para a terra que eu vou mostrar para você, né? El Haaretz Asher Arecha, para a terra que eu vou mostrar para você. Terra que eu te mostrarei, né? Lugar que eu vou revelar para você. Então são 3 coisas que Deus fala para ele, né? Lech lechá, sabe tua causa? Sai da onde, né? Meartserra, 1, Mimoldeterra, 2, Mibetavirra, 3, né? Sai desses 3 lugares e vai para onde? Vai para um lugar que eu vou revelar para você, vou te mostrar, vou abrir teus olhos para você enxergar. Às vezes é isso que acontece, né? A gente não tem noção, né, do que Deus quer para nós e a gente se prende em lugares, se prende em situações, se prende em coisas, né? E Deus está dizendo assim, não, eu vou mostrar ainda para você, né, um lugar excelente, um lugar melhor, né, para que você tenha vida, né, vida de verdade. O verso 2, ele vai dizer, né, Vescar, né, Vesra, perdão, Legoi Gadol, farei de você uma grande nação. Né? Aí Deus começa a fazer as promessas, né? As grandes promessas, né? Que o Eterno sempre faz quando ele tem alguém com um grande chamado. Né? Ele começa a fazer essas grandes promessas, e são promessas de sustentabilidade. Ele diz, olha, farei de você uma grande nação, né? O Goi Gadol, não vai faltar gente para te ajudar, para levar essa cruz, para levar esse trabalho, né? Vaga de lá, Shmecha, engrandecerei, né? O seu nome, né? Antes ele diz que vai abençoar, né? Vavarecha, né? E eu te abençoarei. Vaga de lá, e engrandecerei Shmecha, o teu nome, e Verrie Brachá, e você será uma bênção. Isso aqui é a coisa que eu acho assim mais fantástica do mundo, porque Deus está falando para Abraão que a partir de agora Abraão será o motivo da bênção das pessoas, né? Abraão será o motivo da bênção na vida dos outros. Você será uma bênção. Você será o canal, né? Quando você chegar, a tua presença no lugar vai alterar o ambiente. As pessoas que estão achando que não, elas vão realmente reconhecer que o Eterno anda contigo. Por quê? Porque o que estava dando errado vai dar certo, o que estava enrolado vai desenrolar, o que estava demorando vai chegar logo. Por quê? Porque você será a bênção na vida daqueles que chegarem. E isso se repete, né? Ele vai dizer assim, abençoarei quem te abençoar, e quem te amaldiçoar será maldito. Ora, o que é isso? Quer dizer que você vai ser essa bênção, ok? Então, a maneira com que as pessoas tratarem com você, elas serão tratadas, ok? Então, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
Olhando a garganta aqui. Bom, e ele diz o seguinte: Vavarcha, mevarchecha, umkalecha, perdão, aor venivrechu, tá longe, eu tô olhando a tela de longe, verrakol mishpechot ha'adama. Então, verso 3, ele faz questão de dizer que vai abençoar os que abençoarem a ele, né? Vavracha, mevarchecha, ou seja, bênção para quem te der bênção, kelachá, maldição para quem te amaldiçoar. Venivrecho, né? Verá kol mishpechot ha'adama. Serão benditas em ti todas as famílias da terra. Ele usa a palavra, não usa aretz, como ele usou lá em cima. Ele usa ha'adama, querendo dizer que todos os seres humanos, né? Todos os homens, né? Como ele fala homens aqui, está falando pessoas, serão abençoados por tua causa. Olha que coisa incrível, né? Um homem que é causa de bênção para todos os outros seres humanos. E isso a gente sabe por que ele foi causa de bênção, né? Porque o descendente dele, né, Jesus, é quem abençoou todos os seres humanos com a bênção da salvação. Então, hoje não tem um ser humano que possa dizer, Deus não vai me salvar. Não. Todos têm direito em Jesus da bênção da salvação. É só querer se submeter à vontade de Jesus Cristo, né? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha que interessante, ele tem 75 anos, já é um senhor, né? Já é um ancião, idoso, para a idade dele, para os tempos que eles estão vivendo, né? As pessoas vivem ali 127, 200 e pouco, já não estão mais vivendo 900 e tantos anos. Então, Abraão já está também querendo ir para uma idade não muito boa para a sua época, né? É uma idade avançada, mas ele sai como Deus ordenou a ele para sair. Olha que coisa incrível, né? A pessoa sai sem ter para onde ir, só com a palavra da promessa de Deus. Só com a promessa de Deus. Eu fico assim, assustado com a fé de Abraão. Ele abre mão da vida dele só para ir para onde Deus ainda vai mostrá-lo, ok? E ele faz questão de não se amarrar no lugar, não se deter no lugar. Faz questão de sair, né? E essa, eu acho que é a maior dificuldade nossa, né? Sair da zona do nosso conforto. Às vezes a zona do nosso conforto não é nem confortável, né? Às vezes a gente está passando perrengue ali naquela zona de conforto, mas porque é a zona de conforto, né? A gente já... Aquele mal necessário, né? Como dizem, não é assim? É um mal necessário, né? Então Abraão não está nem no mal necessário, ele está na zona de conforto. Ele está bem. Mas Deus diz, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo mais especial para a tua vida. Trabalho é grande, os desafios são imensos, né? Tudo com muita dificuldade, mas eu tenho algo melhor e maior para você. E ele aceita o desafio e ele sai. Ele deixa o pai, deixa lá a família, né? E deixa tudo e segue para um lugar desconhecido para Abraão. Essas coisas eu queria que você guardasse sempre, essas frases, porque são importantes. É desconhecido para Abraão, mas é conhecido de Deus, ok? Deus conhece exatamente, né, o lugar para onde Abraão vai. Eu queria que você guardasse isso na sua mente. Às vezes Deus nos manda para lugares que são desconhecidos para nós. Nós desconhecemos o lugar. Mas se foi Deus quem nos orientou e nos direcionou, ele sabe aonde nós vamos chegar. O lugar é conhecido por ele. Ok? Então, o que conforta Abraão é que o lugar é conhecido por ele. Ele conhece o lugar. Ok?
sei se você está com a Bíblia aberta, eu vou ler aqui. O verso 5 vai dizer para nós, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho e seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Né? Verso 6, e passou Abraão por aquela terra, né, até o lugar de Siquém, e até o carvalho de Mamré, né? E estavam então os cananeus na terra. Olha que interessante. Isso aqui é mais interessante ainda. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E Abraão edifica ali um altar. Ao Senhor que lhe aparecera, né? Verso 8, moveu-se dali para a montanha, né? A banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Um detalhe, e aí agora eu vou começar a acelerar um pouco, um detalhe que está nesse texto eu acho muito maravilhoso, é que Deus aparece para Abraão, fala com ele, e ele faz o quê? Ele levanta um altar. Muito bem. Né? Ao Deus que lhe aparecera. Depois ele vai mais à frente, chega em determinado lugar, Deus não aparece, né? Não acontece nada, Deus não aparece para ele, mas mesmo assim ele faz o quê? Ele levanta um altar. Então, Deus aparecendo ou não aparecendo, Abraão faz o quê? Levanta altares. Os altares não podem sair da nossa vida, ok? A nossa vida de oração, de busca, né, de vida com Deus, independe das manifestações sobrenaturais de Deus sobre a nossa vida. Isso aqui é o segredo para o sucesso. Eu vou repetir, isso aqui é o segredo para o sucesso. Quer ter sucesso na sua caminhada cristã, quer ter sucesso na sua caminhada ministerial, Deus apareceu, adore o nome do Senhor, faça um altar, glorifique, festeje, celebre. Deus não apareceu. Levante um altar, celebre o nome do Senhor, festeje, dê glória a Deus, glorifique Ele. Porque, independentemente de Deus aparecer ou não, a nossa obrigação como seres humanos é adorar ao Senhor. Ok? Nós devemos buscar e adorar ao Senhor. Bom? Bem, então ele moveu-se dali, Paraná, e, tendo Betel ao ocidente, a oriente, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou, Abraão dali seguiu ainda para a banda do sul, havia fome naquela terra, desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. O que acontece aqui, quem já lembra desse texto, já leu, né? O que acontece aqui com o Abraão? Ele diz que Sara é o quê dele? Muito bem. É irmã dele, né? É irmã. O faraó acaba querendo, né, deitar com Sara. Pois o texto, eu acho engraçado, o texto diz assim, ela era muito formosa, né? Ela era muito bonita, né? Viram, verso 15, né, do capítulo 12, viram os príncipes do faraó e gabaram-na diante do faraó, ou seja, elogiaram ela diante do faraó. E foi a mulher tomada para a casa do faraó, né? Aí, deixa eu subir aqui só um minutinho. Sim. No verso 11 do capítulo 12, Abraão olha para Sara e diz assim, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Né? O texto hebraico diz assim, agora eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Ok? Por que Abraão só descobriu que ela era uma mulher formosa à vista quando chegou no Egito? Mas agora eu sei que tu és uma mulher formosa, tu é bonita. O que fez o Abraão reconhecer que Sara era bonita?
Oi? Aí eu Comparou as mulheres do Egito? comparou com as mulheres do Egito. Muito bem. E diz Urashi que, ao comparar, achou nela modéstia. Modéstia. Ela era uma mulher recatada. As mulheres do Egito eram mulheres vulgares. E não tem nada pior para um servo de Deus do que uma mulher vulgar. Ok? Mulher, ela não deve ser vulgar. O homem também não. Né? O homem, pior ainda, né? Homem vulgar, né? Um homem que não sabe ser homem, né? Homem menino, né? Vulgar. Então, ele comparou e viu que ela era formosa. Ela não era só bonita, mas ela era... Eu não me lembro, cortando o pastor rapidinho, tem lá em Provérbios fala que a mulher formosa, que é vulgar, é como uma porca com a pérola no focinho. Só não me lembro onde lá em Provérbios está isso. É isso mesmo. Mulher vulgar, né? Formosa, Tá? mas que é vulgar, é como uma porca com uma pérola, um brilhante, né? Uma joia no focinho. Né? Ou É seja, 11:22. é isso aí. Ou seja, tem algo precioso, que é a beleza, mas a vulgaridade joga ela na lama. Né? Essa é a ideia de Provérbios. Né? A vulgaridade acaba jogando ela na lama. Então, nós temos hoje uma época, vivemos uma época de mulheres vulgares e de homens vulgares. Né? Pessoas fúteis, né? Vulgares. E acham que com o corpo, mostrando, fazendo isso, fazendo aquilo, vão atrair a atenção de gente boa. E não vai. Só vai atrair a atenção de gente vulgar também. Né? Vamos lá. Então, ele olha para ela e descobre que ela é uma mulher formosa. Não é só formosa, ela é uma mulher de recato. Né? Ela é diferente das egípcias. Né? As egípcias eram essas mulheres que mostravam parte do corpo e tal, né? Eram mulheres vulgares, ok? Verso 12, no capítulo 12, será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Porque no Egito tinha essa coisa, né? O cara olhava para a mulher, gostou, ele matava o marido e ficava com a mulher. Ele olhava o outro ali, casa e tudo mais, se tivesse poder e influência entre os egípcios, ele ia lá, matava o camarada e tirava, tomava tudo que era da casa daquela pessoa, família e tudo mais. A isso, a esposa do Potifar fez menção quando chamou José para deitar com ele, com ela. Quando a esposa do Potifar chama José para deitar com ela, ela não estava falando assim, vamos ter uma aventura sexual. Não é isso. Não é isso. O José, inclusive, fala e põe ela no lugar dela e ele no lugar dele. Ele diz assim, o meu senhor. O que ele quer dizer? Quer dizer que ele não quer tomar a casa de ninguém. Ele diz, olha, o meu senhor colocou tudo na minha mão. Ele não sabe de nada do que tem, além da comida que põe na boca. Coisa séria, né? Cara, é dono de coisa que ele nem sabe que ele é dono. E eu estou administrando. Se eu quisesse roubá-lo, eu já teria roubado, porque ele não sabe metade do que ele tem. Ele só sabe da comida que vem na boca. Olha a fidelidade de José. Né? E aí ele diz assim, e a mim nada me negou. Eu sou praticamente o filho da casa. Você é a esposa dele. Você sim está vedada a mim. Você não pode, eu não posso ultrapassar. Estou vedado, ou seja, fechado para você e você para mim. Então José está colocando ela no lugar dela, dizendo assim, eu sou escravo. Por mais bens que eu tenha, por melhor que eu seja tratado, eu sei o meu lugar. E eu sei o seu lugar. E aí, ele põe ela no lugar dela,
e ele diz que ele não quer fazer parte desse plano de matar o Potifar e tomar ela por esposa, porque essa era a ideia. Ele pegaria a esposa, deitaria com a mulher e mataria o Potifar e ficaria como dono da casa. Mas ele disse, não, eu não preciso matar ninguém para conquistar aquilo que é meu. O que é meu, né? Não disse isso, mas obviamente é isso que ele tem em mente. O que é meu virá na minha mão, né? Virá na minha mão. E a tradição nos ensina que quando ele interpreta o sonho, né? É dado a ele a filha do sacerdote Potifera, que é o mesmo Potifar, né? Potifera. Mudou de nome porque enriqueceu por causa do José, então o seu grau ficou elevado. É tão bacana, depois a gente vai ver isso com calma, quando a gente estiver falando de José, que José ficou preso, né, com o capitão da guarda do faraó, que era o próprio Potifar. Ou seja, ele ficou preso, né, ali aos cuidados de Potifar. Por isso, Potifar colocou a chave da cadeia na mão dele. Falou, não, vai para lá, vai cuidar dos presos. Entendeu? Vai cuidar dos presos. E depois, né, o José acaba sendo chamado à presença do faraó e Deus faz o que faz. Então, o Abraão está com medo. Ele falou, não, eles vão me matar e vão te colocar, né, como esposa aí de algum nobre aí do Egito. E eu não quero isso para mim, eu não quero morrer. Né? Será que quando eles dizem matar-me-ão e a ti guardarão em vida? Verso 13, diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Então ele pede a Sara, fala, Sara, pelo amor de Deus me ajuda, porque senão os caras vão me matar e etc. Né? A gente sabe que é uma mentira, a mentira veio para tentar evitar um mal maior, mas é uma mentira. E o que vai acontecer? Primeiro, com o faraó, né? O faraó vai ficar ferido, né? Aqui, ó, que diz, ó. Então, feriu, porém, o Senhor ao faraó, verso 17, com grandes pragas e a sua casa por causa de Saraí, mulher de Abraão. Então chamou o faraó a Abraão e disse, que é isto que me fizeste? Porque me disseste que ela era tua irmã? Porque disseste, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Né? O faraó já está mandando ele embora. Né? O faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha, né, até a porta da saída da cidade. Ele não queria mais aquele pessoal ali. E é muito triste, né, a gente ver que isso aconteceu com Abraão, porque Abraão acabou passando uma grande vergonha, né? Uma grande vergonha. Camarada que pregava a Deus e etc., agora chamado de mentiroso, né? E isso foi a paga da mentira dele, né? Bom, capítulo 13, ele vai dizer para nós, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, e ele e a sua mulher e tudo que tinha com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera sua tenda, Betel, entre Betel e Ai, né? Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Mais uma vez Abraão faz um altar, mais uma vez Abraão invoca o nome do Senhor que tinha aparecido a ele, né? Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas. Então não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita. Olha que coisa interessante. 2 homens nômades, não tem aonde dormir, né? Tá peregrinando para saber aonde vai morar. E agora, eles não têm aonde botar o que eles têm, né? Que Deus abençoe eles, não têm aonde colocar. Né? A terra não tinha capacidade de suportar os 2 juntos. E houve, então, grande contenda entre os pastores de Abraão, né, o pastor de gado de Abraão, e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Olha que interessante. Houve briga entre os pastores, e no final da briga, né, do relato da briga,
Olha o que a Bíblia diz. E os cananeus e os fariseus habitavam na terra. O que ele quer dizer com isso? E os cananeus e os fariseus estavam na terra. O que quer dizer com isso? Tá? Os pastores de Ló e Abraão brigando. E ele fala que o cananeu está na terra. O que tem a ver com o cananeu? A briga é com Abraão e Ló. E ele está dizendo que o cananeu está na terra. Estranho, né, irmã Júnior? Muito estranho. Hein, irmã Liliane? Liliane está quietinha. Tá frio, né, Liliane? Tá frio, né? Hoje está um pouquinho frio, mas eu não tenho ideia por que esses cananeus e fariseus apareceram aí. Quem são os crentes da história que a gente está lendo? Abraão e Ló. Ló. Isso. Eles têm que dar testemunho, não tem? Tem que dar testemunho. Só que em vez de dar testemunho, o que está acontecendo com eles? Eles estão brigando. Eles estão dando testemunho. Estão dando testemunho. Aí a Bíblia faz questão de dizer: o cananeu e o fariseu habitavam então na terra. Ou seja, o cananeu e o fariseu, que são os mundanos, estão vendo os homens de Deus brigar. Né? Olha que coisa feia, né? E disse então Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque varão e irmão nós somos. Olha que coisa forte. Então, o Abraão entendeu, entendeu? O Abraão entendeu. Falou, rapaz, tá feio isso aí. Tá feio esse negócio. Os meus pastores, que seus pastores estão brigando. Está feio, não pode ficar assim. Entendeu? Nós temos que apaziguar isso aí. Nós somos irmãos, nós não somos irmãos? Somos. Então, para que nossos pastores vão brigar? Para que o nosso povo vai brigar? Se a gente é irmão, tem que dissipar a briga. Então, ele faz uma contenda entre mim e ti, entre os meus pastores, porque irmãos somos. Verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Ok? Então, a ideia de dizer, ó, se você for para lá, eu vou para cá, se você for para ali, eu vou para aqui. Entendeu? Então levantou Ló seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era como bem regada, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Olha que coisa incrível. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, era lindo. O lugar lá, Sodoma e Gomorra, era um lugar lindo, era um lugar bonito, autossustentável, não é verdade? Cheio de pai de pet, né? E aí por diante. E aí o Senhor, né, daqui a pouco vai destruir essa cidade. Mas antes, o Ló olhou, gostou, falou, não, eu vou para lá, quero saber, vou para lá, lá é o meu lugar, lá é lá, e tal. Mas, tá bom. Então Deus permitiu ele ir. Quando ele chega lá, o pior acontece. Né? O pior acontece. Vou ler para vocês. Cadê? Aqui. Ele diz o seguinte, ó, verso 11, né? Esse é o verso 11. Vayachar Lot et kol kikar vai arder. Olha que interessante. Vai salomikeden. Então, era como... Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu, né? Ló para o Oriente, né? E apartaram-se um do outro. Imagina como é que deve ter sido difícil, né, irmãos? Para muita gente. Você vê, o cara tá lá, Abraão e Ló e tudo mais, e agora ele vai ter que trabalhar sozinho, né? Para um homem de 90 anos, isso não é mole. Trabalhar sozinho agora, né? Bom, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma,
e grandes pecadores contra o Senhor. Isso é muito forte. Depõe contra os habitantes de Sodoma. Olha que interessante. Ve'anshe Sedom, né? Raim, ou seja, eram maus, da palavra ra, está no plural, né? Raim. Verhataim Adonai Meod. Então, eles eram maus, e eram maus, né, pecadores contra o Senhor. Eles eram maus contra o Senhor. Né? Vadonai Amar El Avram Achare Ripared Lot, né? Meimossá na Enerra Uremin Hamakom, perdão, Asheratá Sham Safona, Venegba, Vakedma, Vayamá. Então, meio que dizendo, né? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora teus olhos, olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, banda do sul, oriente e ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha que interessante. Deus agora faz outra promessa a Abraão, dizendo assim, olha, vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar. E tua descendência será como o pó da terra, de maneira que se alguém conseguir contar a poeira que tem no planeta, aí vai conseguir contar a tua descendência. Se não, e essa promessa, né, a primeira, que é a terra de Israel, que está lá e que ninguém toma, cumpriu-se, né, graças a Deus, 1945 até 1948, teve todo aquele arranjo. Em 1948, a Israel nasce como nação, né, de fato, e agora nós temos visto que as pessoas estão tentando delimitar o número de judeus, mas nunca conseguem. Por quê? Porque os judeus, como saíram de Israel e se espalharam pelo mundo, foram casando. E tem gente que é descendente de Abraão e nem sabe o que é. Possivelmente, eu estou falando aqui com pelo menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? 13, 14, 15. Possivelmente, eu devo estar falando aí com uns 10 descendentes de judeus e a gente nem sabe. Entendeu? Eu posso estar falando aqui hoje, né? Ah, não, mas eu sou pretinho, eu sou branquinho, eu sou... Não, judeu não tem cor, irmão. Judeu não tem cor, não tem tipo de cabelo, não tem... Judeu é judeu. É sangue. Opa, caiu aqui meu mouse. É sangue. Foi espalhado. Deus pegou assim, soprou no mundo. Ok? Anos 70 depois de Cristo. E todo mundo espalhado aí. Entendeu? Então, provavelmente, como dizem os estudiosos, eu posso estar falando aqui com pelo menos cada 15, 10. Entendeu? Fala para mim, Dalício. Tem que falar direito o nome do Dalício, para não chamar ele de Delício, né? Deus me livre. Hein? Já pensou? Sempre livrando. Fala, Dalício. Abre o microfone aí e fala com nós. Você levantou a mão aí? Foi ou não? Liga o microfone aí. Liga o microfone. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Talvez esse desejo de nós conhecer um pouco da cultura judaica não seja à toa. Provavelmente. Provavelmente. Isso aí não é da cabeça de ninguém, não. Entendeu? Isso aqui, essa sala aqui hoje, por exemplo, era para estar lotada de cristãos aprendendo a cultura, de onde veio a religião dele, né, melhorando um pouco, refinando o seu conhecimento de detalhes do texto bíblico e tal, mas isso é para gente que tem algo no coração. Tem algo, tem um DNA diferente, né? Tem um DNA diferenciado. Então, Dalício, provavelmente a gente está falando aqui com gente que quando chegar lá na glória vai pensar que vai ficar num lugar e Deus vai dizer, não, meu filho, vem para cá, o seu lugar é aqui perto do patriarca aqui, entendeu? Isso aí... O evangélico tem que entender que o judaísmo está dentro dele. Só que precisa isso muito aí. se descobrir. Vamos descobrir que vai dar certo.
É isso aí. Tá bom, Viu? pode continuar. Só isso mesmo. Amém, amém. Então, queridos, é muito maravilhoso ver isso, entendeu? É maravilhoso isso aí. A descendência de Abraão, ela espalhou de uma forma miraculosa, ok? Voltar para o texto bíblico aqui, compartilhar com vocês. Farei a tua semente como o pó da terra, já falei, né? Verso 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei essa terra. É interessante notar que Deus fez o Abraão andar na terra, né? Para lá e para cá e tal, e para ali, para lá. E assim, né? Ele está andando e ele está vendo ali, Deus diz assim, não, isso aqui eu vou dar para você. Isso aqui vai ser seu. E ele, rapaz, como vai ser isso? Como será isso, né? Como se sucederá isso? Porque não tem como saber, né? Não tem como ele saber como é que Deus vai dar a ele aquela terra, né? Quantas milhares de coisas ainda vão acontecer para que a descendência de Abraão tome posse daquela terra, né? Eles ainda vão para o Egito, vão ser peregrinos, e mil coisas ainda vão acontecer. Então, às vezes, você está num lugar, você nem tem noção, e aquele lugar, daqui a pouco, no futuro, talvez até nem muito distante, vai ser seu, né? E você está ali sem perceber. Você está ali falando, nossa, como é que vai ser isso? Como é que será, né? Como se sucederá? E Deus está dizendo, não, mas eu vou te dar isso aqui vai ser seu, né? Então é muito maravilhoso isso aí. Continuando, Abraão então armou suas tendas, né? Veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Gente, a gente já leu aqui 4 vezes Abraão edificando um altar, né? 4 vezes Deus está falando conosco que Abraão era um homem de altares, ok? A vida do homem de Deus, como diz, né, um rabino meu, né, não é medida pela altura, nem pela quantidade de dinheiro que ele tem no bolso, mas pela quantidade de altares que ele levanta, que ele erige ao longo da sua vida para adorar a Deus. Então, a nossa vida é medida pela quantidade de altares que a gente faz para o Senhor. Nisso, a gente entra no capítulo 14, né? Uma paraxá mais curta, graças a Deus, né? E ele diz o seguinte, vai rir bime Amrafel, né? E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Gion, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, e Semeber, né? Rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que está em Zorra, né? Então, a gente tem Anafel, Arioque, Elazar, Kedorlaomer e Tidal, né? Rei de Gion, né? 5 contra Bera, Birsa, Sinabe e Semeber, né? Que é o rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que está em Zoar, que é o mesmo, né? O mesmo é um camarada, né? Então são 5 contra 4, né? 5 contra 4. Parece que são 5 contra 5, mas não são. 5 contra 4, porque um é rei e a outra cidade também é dele, né? Aí olha que interessante. Todos estes se ajuntaram no Vale de Sidim, né? Que é o Mar de Sal, o Mar Morto, ok? 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns, né? E o Asterotecarnaim. Nossa, Deus, aquele nome difícil, nem eu para falar o nome desse, né? São adoradores de Astarote, né? E os Zuzins em Ram, né? Ou Rão, e aos Emins de Savé, Quiriataim, e aos Roreus no seu monte Seir,
até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Aí tornaram e vieram, tá, a Enispate, que é Cádiz, né, Cádiz Barneia, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazontmar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Admar e o rei de Zeboim, né, e o rei de Bela, né, esta é Zoar, que é a mesma cidade lá em cima, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, e contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Gion, né, e Anrafel, rei de Sinear. Tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, né, e, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então viu que escapara, né, e contou. Então veio um que escapara, perdão, e contou a Abraão o Eteu, e ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol. Guarde esses nomes, porque daqui a pouco a gente vai ver Josué, né? Ele vai ao vale de Escol, esse cara aqui, ó, vale do Escol, ok? Lá vai ter uva, lá vai ter coisas muito boas, né? E o irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. Olha só, Abraão já tinha uma confederação. Olha que coisa interessante. Abraão é um homem que já tem contatos, né? Contatos na região. Um cara que não isso que eu queria chegar aqui. Ele não é uma pessoa que está isolada, ok? Abraão não é um camarada isolado. Ele está peregrinando, mas ele está se relacionando com as pessoas, fazendo comércio, comprando, vendendo, entendeu? Indo a um jantar, a uma coisa, a outra. Ele está se relacionando com as pessoas. A vida de fé em Deus não pode ser uma vida como um monge, fechado, não, sou santo, sou um homem sagrado. Não. Você precisa se relacionar, né? Precisa ter amizades, precisa sair, olhar o mundo, né? Conversar com pessoas, fazer contatos profissionais. Precisa e muito, ok? E Abraão é um homem que, para essa época, ele tem reis confederados a ele. Ele não é dono de um pedaço de terra. E tem reis confederados a ele. Imagina. Que coisa absurda, né? Ele não é rei de nenhuma nação, mas os reis estão tendo amizade com ele, dizendo, não, esse cara é bom, esse cara aí é bom. Você não mexe que não, que esse cara é bom. Vamos fazer aliança com ele. Ele tem alianças com pessoas, né? Alianças boas, obviamente. E aí o texto vai continuar e vai dizer para nós, né? Verso 14. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão, né, estava preso, irmão, no caso, o seu sobrinho, né? Seu irmão estava preso, armou os seus criados. Olha, isso aqui também é outra coisa fantástica. Ele armou os criados nascidos em sua casa. Ele não armou as pessoas que vieram depois, mas ele armou os criados que eram nascidos na casa dele, né? É como se fosse uma nacionalidade. O cara que está criado comigo aqui desde sempre. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, gente que adora a Deus desde pequeno. Porque eu adoro a Deus, os criados na minha casa adoram o Eterno. Então, gente que adora a Deus comigo aqui, que está comigo desde pequenininho. Então, ele arma essas pessoas. E o que é interessante é que você não coloca a arma na mão de quem não sabe usar, né? Você não coloca uma espada na mão de quem não sabe manejar a espada. Então, Abraão, ele tem gente na casa dele que está aprendendo as coisas de Deus, mas está aprendendo também as coisas pertinentes ao armamento, à vida em si, né? Então, a gente aprende, né, que o pessoal da casa do Abraão é um pessoal bem instruído. E nós não podemos negligenciar nenhum tipo de instrução.
ok? Precisamos ter todos os tipos de instrução, óbvio, instrução, coisa boa, né? Como Jesus. A Bíblia diz que o menino crescia em graça e sabedoria para com Deus e para com os homens, ok? Então, o próprio Jesus também crescia, né? Então, ele armou os meninos nascidos na casa dele, já eram homens, né? Nascidos na casa dele, 318 homens. Gente, só os criados que nasceram na casa do Abraão, deu 318. Imagina quanto que esse homem não tem de boi, de gado, de gente, só os criados, isso aqui é só os escravos, né? Escravos, obviamente, na tenda de Abraão eram pessoas muito bem relacionadas, amigos da família e tal, trabalhavam por um salário digno, né? Então, olha que coisa absurda, né? 318. Isso é muito poder, isso é muita autoridade, isso é muita prosperidade da parte de Deus. E dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados... Abri a janela. Fiz um calorzinho. E dividiu-se contra eles de noite os seus criados e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica... Robá é o nome do lugar, né? Perseguiu para roubá-los, não, tá? É Robá, tá? Que fica à esquerda de Damasco, né? É um local moderno, né? Mas ele cita aí para a gente se situar também. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro depois e voltou, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, isso aqui é fantástico, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Em hebraico é El Elyon, né? Deus Altíssimo, El Elyon, né? E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Melquisedeque aqui, dizem os nossos mestres, é Sem, filho de Noé, ok? Melquisedeque aqui, para os nossos rabinos, é Sem, filho de Noé, que viveu não sei quantos anos agora, de cabeça não me lembro, mas viveu muito, e segundo a escala, né, de linha de vida, né, ele conheceu Abraão, e ele é chamado de rei de Salém, ok? Então, Melquisedeque, na tradição judaica, tá? Qualquer texto que você for ler o livro, vai dizer, é o rei de Salém. Melquisedeque é o terceiro, né, o primeiro, né, sem Cã e Jafé, é o primeiro filho de Noé, ok? Deixa eu ver aqui. Eu pensei que alguém queria falar alguma coisa. Então, vamos lá. Estou acelerando para a gente não ficar preso, né? E abençoou e disse: bendito seja o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos e deu-lhe. E aí, Abraão, depois que recebe pão e vinho e é abençoado, o que ele faz? Ele dá o dízimo de tudo. Olha que coisa incrível. E é aqui que é interessante, porque a carta aos Hebreus fala justamente sobre isso, né? Do Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, né? Porque Melquisedeque era superior ao sacerdócio levítico. E aí o escritor aos Hebreus diz que o nosso Senhor Jesus, ele é da ordem sacerdotal de Melquisedeque, pois a ordem sacerdotal de Melquisedeque, ela é essa ordem maravilhosa, que é uma ordem, né, que a gente chama um sacerdócio real, né? Sacerdócio real. Ou seja, Melquisedeque é rei e é sacerdote. O sacerdócio levítico não é um sacerdócio real. E aí a Bíblia vai dizer para nós, Pedro também falando, que nós somos sacerdócio real. Não é verdade? Nação santa, né? Sacerdócio real. Então, veja você que a origem do sacerdócio de Cristo
está nessa personagem Melquisedeque, que para o próprio livro de Hebreus é uma incógnita. A tradição judaica diz que é Sem, filho de Noé, mas para a Bíblia, o escritor bíblico de Hebreus, é uma incógnita, pois ele diz que Melquisedeque não tem princípio de dias, né, genealogia e nem o dia da sua morte. E é incrível que o sacerdócio levítico celebra a Páscoa, né, que é aquela Páscoa primeira que foi celebrada lá no Egito. Não é assim? Capítulo 12 de Êxodo. Só que a Páscoa do Egito, que foi celebrada primeira no Egito, não é do Egito, é a Páscoa que foi celebrada a primeira dela no Egito, essa Páscoa, o gentio não pode comer dela. O gentio não pode participar dessa Páscoa. O texto hebraico é claro, diz assim, o incircunciso não participará dessa mesa, não chegará a essa mesa. Aí você vê Jesus Cristo na mesa da Páscoa, irmã Valquíria, celebrando a Páscoa com os discípulos, é a última Páscoa, e ele termina a Páscoa e ele abre dentro da Páscoa uma celebração e ele pega pão e vinho. E agora ele celebra uma outra cerimônia dentro da Páscoa. E essa Páscoa ele diz, comei dele todos. Todos. Não é para um ou outro comer. Por que ele faz questão de falar isso? Comei dele todos. Porque entre os discípulos de Jesus, nem todo mundo era judeu. Nem todos eles eram judeus. Então, alguns ficaram ali na mesa de Páscoa sem poder participar da Páscoa. Aí Jesus para a Páscoa e diz, agora vem a junção dos dois povos, judeus e gentios, a gente vai juntar e vai fazer um povo só. E aí ele pega, como ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele pega o quê? Os símbolos que Melquisedeque deu a Abraão. Pão e vinho. Pode ver que na mesa de ceia da igreja não tem cordeiro, não tem ervas amargas, não tem pão asmo, não tem nada disso. Na mesa da ceia, Paulo ensinando a ceia, diz, é pão e vinho. Porque a Páscoa, ela fala que o gentio não pode comer. Mas a ceia, Jesus diz, comei dele todos. Todo mundo pode comer. Está aqui, passou pelo Calvário, sangue de Jesus, tal, pode comer. Come aí, meu filho. Isso é maravilhoso. Porque mostra que Jesus, dentro da Páscoa, ele abre o caminho de acesso, como a mesma coisa acontece quando ele morre na cruz do Calvário. O véu do templo está lá, Jesus morre, o véu se rasga de alto a baixo e dá a gente o quê? Acesso ao Santo dos Santos. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Agora Jesus rasga o véu e diz, não, agora, uma vez que o sangue limpou, purificou, justificou, santificou, o acesso é direto ao trono da graça. Isso é maravilhoso. Então, você vê um retrato de Jesus, né, nessa conquista que Abraão faz aqui, né, de coisa. E como gratidão, né, com a gratidão, ele dá o dízimo, olha aqui, deu-lhe o dízimo de tudo. Em Hebreus capítulo 7, é para vocês lerem depois, Hebreus capítulo 7 vai contar essa história, né, do Abraão dando dízimo e vai dizer assim, Levi deu o dízimo a Melquisedeque através do dízimo que Abraão deu, né? Olha que interessante. Para mostrar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, pois é um sacerdócio real. Isso é muito maravilhoso. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas almas, né? Olha o rei de Sodoma, ele vai fazer graça, né? Dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti, ou seja, me dá o povo para eles voltar para a cidade, né? Para suas mulheres e tal,
e o dinheiro, o espólio de guerra fica para você. Porém, Abraão disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Gente, isso não é por acaso, né? Quando a gente fala na igreja assim, levanta sua mão, vem aqui e tal, está dizendo assim, eu me rendi. Quando você levanta as mãos, você está dizendo o quê? Eu me rendo. Eu me rendo. Quando o inimigo vem com a metralhadora e tal, venceu a guerra ali, o exército, né, o outro exército, viu que perdeu, o que ele faz? Joga a arma fora e... Não, eu estou desarmado. Mostre as mãos. É para dizer o quê? Não tem ação, eu não vou fazer ação nenhuma, eu não vou fazer nada. Eu estou com as mãos erguidas aqui para mostrar, ó, não vou usar nenhum tipo de subterfúgio, não vou dar jeitinho, nada, 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 nada. Né? E aí Abraão está dizendo isso. Eu levantei as mãos ao Deus do céu. Aqui, ó, mãos erguidas, mãos levantadas. Eu não vou usar jeitinho, eu não vou dar jeitinho, não, rei de Sodoma. Você quer que eu dê um jeitinho para ficar rico? Não. Eu levantei a mão ao Deus dos céus, querendo dizer o seguinte: eu me rendo à sua vontade. Eu me rendo ao seu querer. Eu me rendo ao seu desejo. Isso quer dizer levantar as mãos. Eu não procurarei fazer nenhum tipo de coisa, eu não vou fazer nada. Eu me rendo ao Senhor. Coisa maravilhosa, né? Eu me rendo, verdade? Não vou procurar mover, mexer, fazer nada, ok? Então ele diz, eu levantei a mão ao Senhor, né? Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio, né? Um fio aqui é fio de cabelo, até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, olha que interessante, esse é o jeitinho que a gente está falando aqui. Abraão está dizendo, eu levantei a mão ao Deus dos céus, e eu não vou pegar nada para que amanhã depois alguém não venha dizer assim, eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, né? E a parte que toca aos varões que comigo foram, né? Aner, Escol e Mamré, estes que tomem a sua parte. Então Abraão está dizendo assim, para mim, nada, a não ser o que os meus meninos 318 aí comeram, e o resto, quem quiser ficar com riqueza, Aner, Escol, Mamré, isso aí é com eles aí. Isso é problema deles, eles são os reis, fica com eles aí. Eu não. Eu não quero nada. Isso é maravilhoso. Isso é coisa grandiosa demais. Depois dessas coisas, capítulo 15, né? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Isso aqui é maravilhoso, né? Eu sou Anohi Magen Lar, né? Shecharecha. Hareb Meod, né? Eu sou o teu escudo, o teu Hareb, né? Meod, o teu grandioso galardão, o teu grandioso mestre, né? Hareb, né? Então disse Abraão ao Senhor, né? Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, né? E deixa eu subir aqui. E disse mais a Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou fora, olha, isso aqui é maravilhoso, né? Então levou fora e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Nós vimos aqui já hoje, né? A hora correu desesperadamente, não sei o que tem nesse relógio hoje, que a hora, sei lá, sumiu. Isso é coisa da irmã Liliane, né? Tá cheio de coisa para fazer. Falou, Jesus, acelera esse relógio aí, que eu tenho coisa para fazer. Fui eu não, hein?
Ah, realmente passou muito rápido, gente. Muito, agora é 5h26, eu comecei no horário, hein, certinho, né? Mas olha que interessante. O Deus Eterno, a primeira vez lá atrás, ele diz assim, olha, se alguém puder contar o pó da terra, vai conseguir contar a tua semente. Não foi assim que a gente leu agora há pouco? E agora Deus diz assim, não, Abraão, vem para fora. Ele está numa visão, obviamente, Deus chama ele lá fora, né? Alguns dizem que não foi uma visão, que foi literal. Deus chamou ele lá fora, ele foi lá fora. Mesmo assim, era de madrugada. Mas a maioria, né, inclusive os rabinos, tendem a dizer que aquilo ali foi uma visão. Então, olha que interessante. O Eterno chama ele lá fora e agora o Eterno faz diferente. Em vez de falar da poeira do chão, fala das estrelas do céu. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Então, existe uma descendência de Abraão que é comparável ao pó da terra e uma semente de Abraão que é comparável às estrelas do céu. Assim como os sonhos de José são dois sonhos que aparentemente parecem a mesma coisa, mas não são, porque no primeiro sonho, José sonha com 12 feixes de trigo, de espigas, né? Não sei se de cevada ou de trigo, agora me falha a memória. E são os 12 feixes, o dele e os dos irmãos, e os feixes dos irmãos se curvam ao feixe dele. Esse sonho se cumpre literalmente, porque está falando da comida, a comida dos irmãos acaba, e eles têm que se curvar a José para adquirir do feixe dele, que ainda está de pé. Ou seja, ele tem, os irmãos não têm. José agora é governador do Egito, os irmãos têm que ir a José, se curvar a José para comprar comida, correto? O segundo sonho de José, ele vê o sol, a lua e 12 estrelas, e a lua e o sol se curvam para ele, e as 12 estrelas também se curvam. Esse sonho não se cumpriu na pessoa de José. Porque como 12 estrelas, José também pertence a uma daquelas estrelas. O sol e a lua, que os irmãos poderiam pensar que era o pai e a mãe. O pai mesmo disse, eu e tua mãe vamos nos curvar a você. A mãe não se curva para José quando eles vão ao Egito, porque a mãe já havia morrido. Então ela não se curvou para José. O pai também não se curvou para José, porque quando o pai chega no Egito, José corre ao encontro e é José que se prostra perante o pai. O pai permanece de pé. Ou seja, são dois sonhos aparentemente iguais, mas que querem dizer coisas diferentes. Assim como essa visão de Abraão. Duas visões que falam de semente, aparentemente iguais, mas são completamente diferentes, porque a natureza que está implicante ali são diferentes. Uma natureza é terrena, coisa da terra, pó da terra. Outra natureza, estrela dos céus. São coisas distantes umas das outras. Deus não faria isso, né? Só por fazer. Existe uma mensagem aí. A mensagem é que Deus diz para Abraão, do pó da terra, a sua descendência física, a sua descendência natural vai ser muito grande. Vão ser milhões. Você não tem nenhum hoje. Vai ter milhões. Milhões de milhões de milhões. Vai ter gente que nem sabe que é da tua família e é da tua família. Um dia você verá. E a descendência espiritual. Abraão, espiritualmente falando, a igreja e os servos, os que vão crer no mesmo Deus que você hoje acredita sozinho, que Abraão acreditava em Deus sozinho. Não tinha ninguém com Abraão, né? Ele que estava ali, levando a mensagem do único e verdadeiro Deus, criador dos céus e da terra, agora sozinho. Aí Deus diz, fique tranquilo, porque vai chegar um tempo em que a tua descendência que crê em mim
será como as estrelas dos céus. Será inumerável. E outra, até o lugar de residência será diferente. Porque uns morarão na terra, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que eu prometi a terra, e outros morarão no céu, porque a eles eu vou prometer o céu. Para os descendentes de Abraão, Deus prometeu aquela região de Israel, né? Eretz Israel. E para os descendentes de Abraão que creem em Jesus Cristo, Jesus prometeu: a casa de meu pai há muitas moradas. É um negócio de crente doido, irmão. Crente doido, doido, doido. Entendeu? Então, Deus chama Abraão para fora para ele olhar, né, contemplar as estrelas, e assim será a tua semente. E com isso, com essa promessa, a Bíblia diz o quê? Creu ele no Senhor, perdão, e foi-lhe imputado isto por justiça. Isso aqui é um negócio assustador, porque faltava justiça nele, né? Faltava tzedaká, né? E a tzedaká, a gente entende que a tzedaká, tá vendo aqui, ó, tzedaká, ó. Tzedaká é um bem que você faz para alguém fora de você, né? Você faz um bem para alguém fora de você. Só que o Eterno, né? Ele fez uma promessa a Abraão, né? Sim, uma promessa dentro do plano perfeito, né? Muito bom, muito bom. Deus fez uma promessa para Abraão e ele acreditou, confiou tanto nessa promessa que isso veio para ele como bondade, como justiça, obra de justiça que a gente chama, tzedaká, né? Isso foi introduzido na vida dele. É como se uma coisa, tzedaká geralmente não é uma esmola, né, que a gente dá, é um bem que a gente faz à pessoa. Geralmente é aquilo que você observa a pessoa, observa e vê, depois de algum tempo observando ela, que é algo que falta nela. E aí você faz uma obra de caridade. Você dá a ela o que falta. Às vezes é um emprego, às vezes é arrumar um casamento, aí você começa a procurar pessoas boas que estão solteiras e você começa a querer marcar uma festa, um jantar, alguma coisa, para que essas pessoas se encontrem meio que sem querer, entendeu? Você não fala nada, mas você vai provocando situações para que essas pessoas boas se encontrem e ver se gera um casamento, se gera alguma coisa. Então, enfim, tzedaká é isso, é você conhecer a pessoa a tal ponto de entender o que falta nela e suprir a ela daquilo que lhe falta, aquilo que lhe completa. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui, né? Vehemin badonai vayashkvecha, né? Lo tzedaká. Creu no Senhor e isso lhe foi imputado, não foi amputado, né? Isso foi imputado, inserido, colocado como uma benfeitoria, algo que faltava nele e ele recebeu. O maior beneficiado em dar ouvido à voz de Deus é quem ouviu. Verdade, verdade. Quem ouve, né? Ouvir aqui no caso é cumprir a vontade de Deus. O maior beneficiado somos nós, né? Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, né? Para dar-te a ti essa terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Né? Ele quer uma prova, né? Que Deus vai dar essa terra para ele. A gente já está caminhando para encerrar, né? E disse-lhe, né? Toma-me uma bezerra, deixa eu botar aqui, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rolinha, né? E um pombinho, né? A rolinha e o pombinho não dá idade nem nada, porque eram animais que ninguém criava assim, né? Então você fazia uma arapuca para pegar, né? E o pombinho também. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles frente da outra, mas as aves não partiu, né? Muito pequena, não tem por que partir. E as aves de rapina, né? Desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Olha que coisa fantástica, né?
Abraão não sabe qual é a hora que Deus vai aparecer ali para falar com ele, para fazer o pacto, né? Que aquilo ali é um pacto. E aí ele parte os animais, provavelmente de manhã cedo, e passa o dia ali tomando conta do sacrifício até a hora que Deus aparecer. Isso é muito bacana, isso é muito, muito marcante para nós, porque mostra o zelo da aliança, né? Mostra o zelo com que Abraão está cuidando da aliança, do pacto que ele vai fazer com o Eterno. Então, ensina para nós que nós precisamos, não é só Deus fazer uma promessa para a gente largar, Deus fez a promessa aí, larga aí, tal. Não. Né? O importante, né, da nossa... Deixa eu ver aqui. O importante da aliança que temos com o Eterno é nós permanecermos cultivando, né? Permanecermos tomando conta. Ó, Deus me fez essa promessa quando eu estava orando de madrugada, jejuando segunda, quarta, sexta, fazendo isso, fazendo aquilo. Deus me fez essa promessa. Então, eu não posso diminuir a passada. Eu não posso diminuir a passada. Ora, porque Deus me fez a promessa, eu vou relaxar agora? Não. Agora que Deus me fez a promessa, eu tenho que continuar. Continuar da maneira que Deus se agradou, me fez a promessa, para que Ele cumpra a promessa. E que eu possa melhorar, né, em serviço, em amor e etc., para que eu cresça ainda mais. Ok? Eu dei um exemplo de jejuns e etc. Tem gente que costuma fazer isso e tal, mas o que eu quero dizer é isso. Eu não posso diminuir a minha passada. Eu preciso continuar firme, fiel, com os olhos voltados para o Eterno, né, com a mente focada, porque se Ele prometeu, é porque está se agradando da minha maneira como eu estou agora. Eu não posso, então, diminuir a minha passada. Eu tenho que manter o ritmo. É o que Abraão está fazendo. Deus falou, vai fazer a promessa, eu vou sentar aqui e vou tomar conta da aliança. Hoje eu não faço nada. Hoje os meninos vão fazer tal. Se alguém precisar de alguma coisa, amanhã resolvo. Hoje não. Hoje sou eu e Deus. E nós vamos ficar aqui tomando conta, né, do que Deus mandou eu fazer. Ok? Pondo-se o sol, né, depois que Abraão enxotava as aves, o sol então foi, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Porque os profetas, irmãos, entenda, eles ouviam a voz de Deus com isso aqui, sono. Era um sono, era uma torpor, um arrebatamento de sentidos, alguma coisa nesse ambiente, ok? O único profeta, diferente dos outros profetas que, mesmo de olhos abertos, estavam em transe, profetizavam mais em transe, no caso de Balaão, né? O único profeta que profetizava sem estar no estado de transe foi Moisés. Mas a Bíblia diz, boca a boca falo com ele como falo com qualquer amigo. Ok? Então, ele falava, né, com Deus boca a boca, ou seja, face a face, boca a boca, ou seja, diretamente, sem visões, sem, né? Moisés tinha uma mente brilhante, ele entendia as teofanias de Deus, ele conseguia discernir tudo, né? Isso aí. Então Deus falava com ele sem precisar de rodeio, né? Então caiu um sono sobre Abraão e eis que um grande espanto, grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, né? O Senhor está dizendo a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-ão, afligi-los-ão 400 anos. Aqui está fazendo a promessa do que nós judeus iríamos sofrer lá no Egito. 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. Isso aqui é fantástico, né? Sairão com grande fazenda. Né? Opa, aqui. E tu irás para teus pais em paz, em boa velhice, serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá. Olha que fantástico, né? A quarta geração, certinho, né? Porque a medida da injustiça dos amorreus, olha aqui está o segredo, ó. A medida da justiça dos amorreus não está cheia. O que quer dizer isso aqui?
Quem dá um palpite? A justiça, a medida da justiça dos amorreus ainda não está cheia. Fala, Jefferson. Pastor, é a medida da injustiça. Ah, da injustiça? Perdão. Mas aproveita que você me corrigiu aí, e muito bem corrigido, muito obrigado mesmo, porque às vezes eu tô de longe, que hoje eu tô aqui improvisado, tô no sofá da casa de um amigo, e o computador tá lá longe, eu tô vendo as letras menorzinho um pouquinho. Mas o que é isso? A medida da injustiça dos amorreus ainda não encheu. O que quer dizer isso? Marco Vinícius hoje está quieto, todo mundo quieto, gente. O que aconteceu? Todo mundo caladinho. Ailton também falou qualquer coisinha. E a hora passou rápido, já são 15 para as 6 já. Júnia também, Júnia ficou ali quietinha. A Júnia é mais quietinha mesmo, né? A Júnia não se manifesta muito mesmo, não. É mais quietinha, né? A medida da maldade dos amorreus, da injustiça dos amorreus, não chegou. Quer dizer o quê? Que Deus, aquela terra ali, Canaã, há um acordo entre Deus e os habitantes daquela terra. Só pode morar ali quem vive uma vida de justiça para Deus. Antigamente, aquele povo viveu uma vida com Deus. Tanto é que eles têm até um sacerdote do Deus Altíssimo, que é a cidade de Salém, que é Jerusalém. Antigamente era Salém, hoje Jerusalém, né? Que é onde tem o Melquisedeque. Mas o povo foi desviando, e Deus, olha. Aí ele olha para Abraão e diz assim, Abraão, não chegou ainda, mas vai chegar. É a mesma coisa o livro de Apocalipse. As taças da ira de Deus estão se enchendo. A hora que a taça estiver cheia, né? Porque a gente aqui fica de saco cheio, né? Deus não, Deus fica com as taças cheias, né? Às vezes vocês acordam, né? Não é? Deus fica com a taça da ira cheia. E aí o que ele faz? Ele derrama a sua ira. Israel, quando foi à terra de Canaã, né, como é que se diz? Para dominar a terra de Canaã, Israel era a espada da justiça de Deus, ok? Israel era a espada da justiça de Deus contra o povo de Canaã, que provavelmente ouviu profecias, ouviu gente falar, ai de ti, mas não deram ouvidos. E aí a Bíblia vai dizer para nós que Deus veio e exterminou, né? A partir, como é que a gente fala? A partir oh meu Deus. Veio e trouxe sua justiça a partir dos filhos de Israel, ok? Então a mesma coisa vai acontecer com Israel. Quando Israel se desvia da vontade de Deus, vai se afastando da vontade de Deus, o que acontece com Israel? Deus vai enviando profetas. Ai de ti, olha que eu virei, vos tirarei da terra, vos desterrarei, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E Israel vai... Deus envia a Babilônia e arranca Israel da sua terra. Ok? Então, é exatamente a mesma coisa que vai acontecer, só que primeiro com os amorreus, fariseus, jebuseus, heteus, heveus e etc. Ok? Depois, como é que se diz? Os filhos de Israel também não vão permanecer no caminho, e aí Deus vai trazer contra eles, né, essa maldade terrível. Ok? Vamos lá. Sucedeu então que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo, né, de fumaça, né, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia,
fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quenizeu, Cadmoneu, o Eteu e o Ferizeu, e os Refaíns, Amorreu, Cananeu, Girgazeu e o Jebuseu. Então, todas estas nações, né, foram derrubadas aí. Olha, só uma leitura rápida, né? Queneu, Quenizeu, Cadmoneu, Eteu, Ferizeu, Refaíns, né? Peraí. Queneu, Quenizeu, Cadmoneu, Eteu, Ferizeu, Refaíns, Amorreu, Cananeu, Girgazeu e Jebuseu. 10 nações. Anotaram aí, anotem aí, não deixa eu esquecer isso aqui, ó. 10 nações. Tá aqui, ok? 10 etnias, né? Que aqui ele não está falando só nação, não está falando só confederaçãozinha, está falando as raças que vão compor as nações. São 10 nações, ok? 10 etnias, ok? E aí o verso 16 entra. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia. Da onde veio essa serva egípcia? De onde veio Agar? De onde veio Hagar? Hein, Dalício? De onde veio Agar, Dalício? Agar foi dada a Abraão quando esteve no Egito. Segundo a tradição, Agar era uma das filhas do faraó, que foi dada a Abraão, ok? Então, a africana Agar, né? Agar é africana, é egípcia, ela é negra, ok? Ela é africana, ela é negra, ela é dada por mulher, por dama de companhia para Sara, né? E agora Sara dá Agar por barriga de aluguel para Abraão, né? Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, né? Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, né? Cadê? Tá, a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Por que está escrito aqui ao fim de 10 anos? Isso aqui é importante. Ao fim de 10 anos. Quando fechou 10 anos que eles habitavam em Canaã, a Sara teve essa brilhante ideia. Se você estudar um pouco mais sobre a cultura daquela época, vai entender que nessa região, se a mulher casou e não gerou filhos em 10 anos de matrimônio, o homem tem a liberdade de divorciar-se dela e casar com outra mulher que lhe dê filhos. Então, ela ficou com medo de Abraão aderir, né, à cultura do lugar, e ela disse: olha, faz o seguinte, deita com Agar, e ela vai ter um filho e eu vou adotar esse menino para mim. Ok? Então, foi essa a manobra, porque aí por isso que a Bíblia diz ao fim de 10 anos. Está querendo explicar por que Sara teve essa ideia. Ok? Essa é a explicação. Tá? Ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha que coisa séria, né? Pessoa, como é que fala? Se sentir melhor ou maior do que o outro, né? Por uma questão ou outra, é muito triste, né? Então disse Sarai a Abraão, né? O Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abraão: este a serva é tua, na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos, né? Afligiu-a então Sarai, e ela fugiu de sua face, né? Então ela fugiu grávida, né? Que a Sara começou a perseguir ela também, né? Porque não adianta, né? Você faz uma coisa
você tem que esperar que venha um retorno. Então é bom que você faça coisas boas para que a hora que vier um retorno, venha um retorno bom, né? Pensou? E ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Isso aqui é muito legal. Quando ela foge grávida, ela vai e é achada na fonte. Então ela tem água. Quando ela foge com o filho grande, quando ela é mandada embora com o filho grande, ela vai para o lugar e não acha água, né? E o menino fica ali quase que à beira da morte. Então olha que interessante, né? Ela fugiu e Deus preservou, guardou ela, dizendo, olha, está descabeçada e tal, vamos dar o livramento, né? Então isso é muito interessante. Às vezes a gente vê livramentos, vê coisas, Deus fazer coisas que pessoas dizem, meu Deus, mas não tem juízo nenhum, como é que Deus é? É porque Deus tem um projeto, um plano, alguma coisa mais à frente. E às vezes a pessoa está no caminho do Senhor, bonitinho, direitinho, como Agar ficou depois, né? Caminho do Senhor, bonitinho e tal. Foi mandada embora. Não, agora a gente não quer mais você nem seu filho e tal. Ela vai embora e não acha a fonte. Porque aí agora ela vai aprender a depender de Deus, né? Antes ela não sabia, estava descabeçada, fugiu, sem lenço, sem documento, sem endereço, né? E o anjo tem que falar para ela, ô mulher, você está indo para onde? De onde vens, para onde vais? Né? Olha lá, verso 8. Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Mas ela não tem resposta para onde ela vai. Por quê? Porque o Senhor estava preservando ela. Ela não sabia para onde ia. Mas Deus diz, não, eu tenho um projeto na sua vida. Tem um plano na sua vida. E aí, o que acontece? Ela ouve a voz do anjo que diz, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Né? É o anjo dizendo, vai lá se consertar, porque esse mal veio na tua vida, porque você provocou este mal. Disse-lhe mais o anjo, né? Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. São os árabes, né? Que a gente sabe que, meu Deus do céu. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, chamarás o nome Ismael. O anjo deu o nome a Agar, não deu nem para Abraão o nome. Foi Agar que recebeu o nome da boca do Senhor para colocar no menino. Porquanto o Senhor ouviu, vem de Shema, né? Shema, Ismael, Shema, ouvir, né? O Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. É bem o árabe, né? E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava de tu és Deus da vista, né? Ou, como é que está aqui? Hagam Halom Raiti, chamou, né? Ahare Roi, ou seja, El Roi, né? Elecha Ata El Roi, né? El Roi, aqui, ó. El Roi, chamou o nome de, né, o Senhor que vê, o Senhor que dá vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê, né? Ela está dizendo assim, poxa, eu vi aquele que me vê, eu pude ver o anjo e ele me viu, né? Então, chamou o nome de Deus e aquele que enxerga, aquele que contempla, né? Por isso se chama aquele poço até hoje, né? De Lai Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão. Abraão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Bem, eu vou parar aqui, né? Na próxima semana a gente vem para o capítulo 17, não é verdade? Para a gente ter uma ideia mais ampla do que Deus está fazendo na vida do Abraão. E eu quero perguntar, ficou alguma dúvida nos apontamentos que nós fizemos? Ficou alguma dúvida aí? Alguém quer mencionar alguma coisa? Citar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não, vocês hoje só fizeram os rabiscos para pregar amanhã, né? Fala, Marcos.
Pastor, eu fui indagado essa semana e eu queria voltar um pouquinho e tirar uma dúvida com o senhor em Gênesis 2:23, Sim, porque me fizeram uma pergunta sobre, no versículo 23, Adão diz assim, disse Adão, esta é agora. Aí vem a sim. teoria que teve uma mulher antes, eles dizem até Lilith. Porque nas minhas anotações aqui eu não recordo, o que no original hebraico quer dizer? Tá aqui, ó. 2:23. Vamer Adam Zot Rapam. Etzem Metzmaim Vassar Mibassar. Lezot Ikareish Kimeish Lu Korá Zot. Ou seja, Vaiomer Ha'adam, e disse Adão, Zot Rapam, esta agora é osso dos meus ossos. Por que agora? Aí o pessoal diz, porque ele teve Lilith, não sei o que e tal. Não, não é nada disso. Se você ler versos antes de Deus fazer a mulher, o que ele trouxe na presença do Adão? Trouxe os animais. Todos os animais. A macaquinha, a periquita, a papagaia, não sei se tem, né, feminino dessas coisas, mas estamos falando aqui, né? A leoa, a cachorra, a girafa, a elefanta. Foi trazendo. E a Bíblia vai dizer o quê depois que passou todos os animais diante de Adão? Que não havia um igual a ele. Quer dizer, não um animal, mas Exatamente, não se achou uma companhia que fosse para ele idônea, que fosse frente a frente com ele. Quando Adão diz agora sim, ou desta vez, ou agora, ele está dizendo assim, como da primeira vez não houve ninguém que viesse ser uma companhia idônea para mim, agora tem. Ela é osso dos meus ossos, ou seja, ela não é do osso do elefante, ela não é do osso do... Ela é osso dos meus ossos, ou seja, assim como o leão tem alguém que é igual a ele, agora eu também tenho alguém que é igual a mim. Entendeu? Mas é porque no judaísmo, não sei o que, isso tudo é medieval. O judaísmo clássico não tem nada dessas maconha braba que os rabinos fumaram ali na época medieval e depois entrou, aí começou a acreditar em reencarnação, nada disso. Reencarnação, Lilith, esses troços estragados não tem nada a ver com o judaísmo clássico, entendeu? Você pode ver muito bem nos comentaristas clássicos. Eles têm meio que o pé atrás. Você não fulano diz isso, mas não é bem isso aí não, entendeu? Então, fique em paz quanto a isso aí, tá bom, Marcos? Algo mais? Professor, algo mais ou não? Oi, fala aí. eu fiquei curiosa para saber, quando o senhor falou ali acerca do... Ai, meu Deus do céu. De José. Quando o senhor deu uma palhinha aí, eu estou querendo pegar esse mistério aí. Nós vamos falar disso quando já chegar lá no José. Aí eu já estou mandando uma mensagem que eu estou entrando em José dentro da aula da semana passada. O senhor vai me deixar com água na boca. Vou deixar com água na boca aí. Nós vamos chegar no José lá, tá bom? Mas José é benção, José é muita benção. Nós vamos ter um período longo. E sobre Agar também, fiquei aprofundar mais aí. Agar também. Isso, nós vamos aprofundar. Nós vamos na aula que vem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, inclusive sobre o poço que ela vê depois, né? E tal, etc. Tá bom? Amém. Pode ficar tranquilo. Jefferson, fala aí, que o Luiz Carlos também levantou a mão. Então, só uma dúvida. Eu estava embarcado esses últimos 15 dias, cheguei essa semana. E lá na plataforma, a internet não permite eu entrar no aplicativo. Como é que ficou em relação à prova que eu não consegui fazer? Eu também não fiz, não. Teve ela. Me chama chama lá no grupo, então, quem não fez a prova, não fez a prova, né? Um questionáriozinho pequeno. Chama lá no grupo e diz assim, tem como fazer a segunda chamada do coisa, como é que é o nome? Da avaliação.
E vai ter sim como fazer a Ok. segunda chamadinha lá, tá bom? Eu Ok, acho que ainda nem obrigado. saiu do ar a coisa não, tá bom, Jefferson? Uma outra coisa que... Sim. Deixa eu pedir aqui. Não, o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos ia falar e depois eu vou fazer, porque eu esqueci de fazer a chamada hoje. Né? Eu ia chamar, senão eles vão arrancar meu filho. Fala, Luiz. Estou. Oi. Essas faltas, teve umas 3 aulas que eu não pude participar devido ao trabalho. Isso não é considerável falta, não, né? Não, porque a gente não está aqui para reprovar, né? A gente está aqui para ver o aproveitamento, entendeu? Esse curso tem mais a intenção de ver o aproveitamento. Inclusive, o questionário é só para a gente ver se a gente está indo muito depressa, se a gente tem que dar uma desacelerada um pouquinho e tal, para medir agora, o desenvolvimento. Eu queria que o senhor desse uma repescagem aqui sobre só quem representou a semente da terra e quem representou a semente do céu. Queria que o senhor desse uma... A semente do pó da terra são os judeus. Fala da semente judeus. Ok. Fala da semente natural, né, de Abraão, pó da terra. E a igreja, ou aqueles que creem em Abraão pela fé, né, no Deus de Abraão pela fé, são as estrelas do céu. Ok? Ok. A cultura do Egito, o fim de 10 anos, foi quando Abraão, o período que o Abraão ficou no Egito lá, o fim de 10 anos representa o quê? Não. Nos 10 anos, Abraão está em Canaã. Ok. Tá? Lá nos carvalhais de Mamré. Ele foi para o Egito e já veio embora para Canaã, porque ele não pôde ficar lá, porque deu ruim. Ele mentiu, o faraó descobriu, né, não gostou e mandou ele embora. Entendeu? Então, só que ele veio... Sim, o fim de 10 anos, só que ele estava em Canaã e trouxe essa cultura com ele? Não, em Canaã já tinha essa cultura. Ah, tá, ok. A cultura é de Canaã. O cara está em 10 anos, a mulher não deu filhos, ele pode divorciar dela, né? Que era uma cultura dos cananitas, ok? Ok. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Estou procurando a ficha de presença, gente. Ué, cadê? Aqui, achei. Deixa eu fazer a chamadinha aqui rapidinho. Aí a gente, né, já encerra aqui com vocês, tá bom? Chamada Cultura Judaica 15/7. Muito bem. Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazendo e vou anotando os nomes aqui. Depois eu passo a limpo e fica tudo na mais perfeita vez. Ailton Júnior tá aí, né? Presente. Ailton tá aí. Muito bem. Carla Beatriz. Carla não tá, não? Eu não tô vendo vocês, estou olhando para a ficha aqui. A Carla, então, não tá, né? Beleza. Dalício tá aí, que eu vi, falei com ele várias vezes, né? Dalício. Daniel Felipe, tá aí? Daniel tava aí sim, eu vi. Tava aí, ele tá. Isso, Daniel Felipe tava aí sim. Gabriel Ribeiro. O Gabriel que hoje eu não vi. Gabriel Ribeiro. Guilherme Camargo. Henrique de Oliveira. Jackson Vieitas. Também faltou. Esse Jackson, vou mandar o diretor ver porque que esse Jackson não vem mais para as aulas, né? Jackson é o diretor do curso, gente. Jaime Monteiro. Jaime estava aí mais cedo. Jaime estava mais cedo, né? Jaime. Ai, gente. Jefferson tá aí. Acabei de falar com o Jefferson. Jefferson. Passou por aqui também. Passou por aí. Júnior. A Júnior eu também vi. Irmã Júnior. Tá frio aí, irmã Júnior. Liliane também nós vemos. Liliane, você é irmã da Júnior? É isso mesmo? Menina, não é que nós somos irmãs? Vocês são muito parecidas, menina. Então, Luiz Carlos aí. Parecidíssimas. A única diferença é que ela tem olhos verdes e eu não saí com essa
Com esse benefício Ah, dos tem umas olhos verdes? verdes, Olha só. Júnior Tô tem. falando. Dona ela. Ah, meu Deus. Ah, o raio não cai duas vezes no lugar, né, irmão? Tá certo, então. Verdade, Eles são fáceis. verdade. O Luiz Carlos tá por aí, não, né? Tô Marcos sim, pastor. Antônio. Tô aí, Tá sim, pastor. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Marcos Antônio. Luiz Santos. Campanhão. Ah, o Marcos Campanhão. O Marcos tá aí. Tá aí? Marcos. Marcos não falta, não. Marcos é terrível. Pode faltar o professor. Marcos não Tem falta. o famoso Kiko. O Kiko? Só Quem é os o amigos de 30 anos. Ah, só dos amigos de 30 anos, né? Ela não pode É nem verdade, falar a idade é. desse povo, dessa classe, não, que eu acho. O mais novinho é o Marco Vinícius, né? O resto nós estamos todos, né? Não vou falar das irmãs, que as irmãs não gostam de falar da idade, não, que elas brigam com É nós. verdade. Vamos lá. Marcos Vinícius também tá aí. Marcos Vinícius. Cadê? Paulo César. Paulo César tá aí? Paulo César, acho que hoje ficou em casa, né? Simone Azevedo. Tá por aí? Valéria Santana. Ô, Santa. A Valéria tá aí. Valéria Santa. Valéria Santa e Rosa. Valéria Santa. Já meti um Santana, não sei de onde. Diferente, mano. Santa Rosa Baixo. Santana é meu. Santana é seu, né? É. Ah. E a irmã Valquíria, que eu vi aí. A Valquíria. Já até Presente, estou aqui. presente. E irmã Valquíria Cassiano, olha aí. O Wallace. Isso aí, pessoal. É isso mesmo. O Wallace Urbano Peixoto. Tá por aí? Não, o Wallace não pôde. Então, Valquíria Cassiano. Então tá bom, gente. Tá feito aí, né? A nossa chamada. Depois eu passar limpo, mandar lá para a diretoria, para eles não brigar comigo. E aí, Dalício levantou a mão? Dalício levantou a mão para falar alguma coisa ou não? Foi só para dar presença? Era para saber a respeito da prova, que eu também não fiz, não estava nem sabendo. Ah, vocês estão. Olha, rapaz, eu vou tirar aquela prova que ela vou botar uma mais difícil ainda para vocês, hein? Olha lá, hein? Pastor, também não fiz a prova, não, nem sei onde A está. Valquíria não fez. Então tá, ó. Eu fui assaltado. Eu não achei na plataforma, não. Não achou, não? Então eu vou botar lá um Não, aviso também enorme não lá na achei, não. plataforma para vocês fazerem lá. Vou falar com. Ai, meu Deus, falar com o Otacílio. Amanhã eu vou falar com o Otacílio para ele botar lá. Tá bom? Tá bom. Eu também não achei, não. Ó, ninguém achou essa prova. Meu Deus do céu, essa prova tá igual a Arca da Aliança. Ninguém acha essa Marco Vinícius. Ninguém tá achando essa prova, Marco Vinícius. É igual a Arca da Aliança. Ninguém sabe onde tá. Onde tá? Botar na marca nela, igual botaram em Caim. Vamos fazer isso aí. Ai, meu Deus do céu. Só Jesus.